Os 5 melhores fundos imobiliários de papel para você viver de renda. Vamos lá, sem enrolação. Eu me chamo Matheus e este canal é 100% focado em fundos imobiliários. E na minha opinião, para um fundo imobiliário ser perfeito para você viver de renda, ele precisa cumprir ao menos 5 desses critérios. O primeiro critério, ele deve ter no mínimo 40 ativos. Afinal, estamos falando aqui de fundos imobiliários de papel que mexem diretamente com dívidas imobiliárias. Alguns possuem ali um patrimônio alocado em cotas de outros fundos imobiliários e outros ativos. Só que a maioria ele investe em CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. E para a gente ter uma certa segurança, caso surja alguma inadimplência, na minha opinião, o fundo precisa ter no mínimo 40 CRIs. O segundo pré-requisito é o fundo imobiliário de papel ser high grade, no máximo ali médio risco, que isso aumenta de novo a nossa segurança, ainda mais quando a gente fala de investimentos focados para o longo prazo, que é esse caso, viver de renda. E bem, o nosso terceiro pré-requisito, o fundo imobiliário não pode ter alavancagem alta, porque sim, até mesmo o fundo de papel, ele pode se alavancar através de operações compromissadas reversas. O nosso quarto pré-requisito é o fundo imobiliário pagar dividendos e pagar todo mês. Afinal, a gente quer viver de renda, então todo mês tem que entrar um dinheiro na nossa conta. E o quinto pré-requisito, o fundo imobiliário deve ter pelo menos, o mínimo, 1 ano de negociação, porque a gente vai ter um histórico da performance do fundo imobiliário. Mas fica tranquilo que neste vídeo eu separei para você 5 excelentes fundos imobiliários que cumprem todos esses pré-requisitos. O primeiro é o KNSC11 com dividend yield de 11,13%. Todos os fundos imobiliários de papel que eu vou te mostrar aqui, eles possuem um dividend yield superior a 10%. Para falar a verdade, a maioria é superior a 12%, que eu vou falando aí no decorrer do vídeo. Mas olha só, atualmente ele está custando R$ 9,17. É um preço bem pequenininho realmente para você comprar cotas e começar a ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Esse é um fundo bilionário com mais de 1 bilhão de patrimônio. Ele sempre vem pagando dividendos, tanto é que ele possui mais de 132 mil cotistas. Quando a gente olha o portfólio do fundo, a gente vê que ele basicamente investe quase tudo em CRI. Ele está um pouquinho alavancado, 4,7%, mas é uma alavancagem super tranquila, até 20%, super tranquila, fora que a Kinea sabe muito bem fazer esse tipo aqui de alavancagem. Quanto aos seus indexadores, temos aqui 56% em IPCA e 39%, quase 40% em CDI, que segue bem de perto essa aqui, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ele está exposto aos segmentos residencial principalmente e escritório, mas também logístico, shopping e corporativo. Quando a gente olha a carteira de investimento do fundo imobiliário, a gente vê que ele é um fundo bem diversificado. Olha só, ele possui todos esses CRIs, são 70 CRIs e cotas de 2 fundos imobiliários. Na minha opinião, esse fundo KNSC11 é perfeito para a gente viver de renda. Outro fundo também da Kinea é esse aqui, KNCR11. Ele possui um portfólio bem parecido com o KNSC11, só que com algumas diferenças que eu vou te mostrar. Tanto é que olha só o dividend yield dele, quase 13%, então ele está pagando mais do que o outro fundo imobiliário. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 103,57. Vamos ver então algumas características do fundo. Ele é bem maior do que o outro, mais de 5 bilhões de patrimônio e mais de 310 mil cotistas. Também vem sempre entregando dividendo aí todo mês para o seu cotista. Vamos olhar aqui a carteira dele. Um ponto bem interessante é que ele basicamente investe em dívidas imobiliárias, seja CRI ou LCI. Está alavancado, mas é uma alavancagem bem tranquila, olha só, 7,3%. O outro aqui eu tinha falado 4%, mas na verdade é 8,8%. Mesmo assim, é uma alavancagem bem tranquila, fora que a Kinea sabe o que está fazendo. Vamos ver alguns ativos do fundo, olha só, do KNCR11, ele possui vários CRIs, vários CRIs, temos aí 66 CRIs, alguns LCIs na sua carteira e um pequeno caixa. A grande diferença desse para o outro fundo imobiliário é isso aqui, A maioria desse fundo vai render o CDI, cerca de 96% está rendendo o CDI e apenas 0,6% IPCA. Ao contrário desse aqui, do outro fundo imobiliário, que ele basicamente mais da metade vai render o IPCA. E para quem me acompanha já sabe, a taxa Selic é um mecanismo que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. E o CDI, que é esse aqui,
ele segue bem de perto essa taxa Selic aqui. Então, ele geralmente também fica acima do IPCA. Então, se o Brasil está com a taxa maior, esse fundo vai render mais. Se o Brasil está com a taxa menor, esse fundo aqui vai render menos. De qualquer forma, ele vai render os juros ali no momento, mais uma pequena taxa. Esse caso em questão, 2,54% aqui valor a mercado, né? A taxa média, e inflação aqui mais 13,34%. Na minha opinião, super tranquilo, esse fundo é bem seguro e eu acho que ele vale a pena para a gente viver de renda. Outro fundo imobiliário é esse aqui, ó, CPTS11, mas eu sei que muita gente não gosta dele, porque o gestor fez uma cagada de fazer uma alavancagem descasada com o principal indexador do fundo imobiliário, mas mesmo assim eu ainda gosto desse fundo e acho que ele vale a pena para a gente viver de renda. Olha só, atualmente ele está com dividend yield de 10,21% e está sendo negociado a R$ 8,60. Vamos ver aqui então o seu portfólio. Uma coisa que eu acho super interessante aqui nesse fundo, diferentemente dos outros, esse aqui possui muito em cotas de outros fundos imobiliários, cerca de 27%. Temos aqui quase 5% em liquidez e o restante em CRIs de diversos segmentos, logística industrial, shopping, varejo comercial e vários outros. Quanto à taxa que esse fundo vem entregando, olha só, temos aqui IPCA, que é a taxa de aquisição, mais 6,7%. É uma taxa de médio para baixo risco. Então, esse fundo aqui, na minha opinião, é bem interessante. Tem essa parte aqui que eu acho que é de médio para alto risco, mas pega bem pouco, 0,9% aí do fundo. Então, esse fundo é bem tranquilo, bem high grade mesmo. Olha só, ele possui 60 casos de crédito, ou seja, CRIs, né? Crédito é um CRI. Ele possui cotas de vários fundos imobiliários. Deixa eu passar aqui para te mostrar. Olha só, ele possui cotas de vários fundos imobiliários. Predominantemente temos aqui logístico, lajes corporativas, renda urbana e shopping. E o restante conforme você está vendo aí na tela. Bem, aquela crítica, ó, que o fundo imobiliário realmente está alavancado através de operações compromissadas e tem aí um comprometimento de 13,76% do patrimônio líquido do fundo. Beleza, está abaixo de 20%, mas é uma taxa que está descasada com o fundo imobiliário, porque o principal indexador desse fundo imobiliário é o IPCA, mas ele fez uma alavancagem ligada ao CDI. Mas mesmo assim, apesar desse erro, acredito que a capitânia viu a cagada que eles fizeram e estão aí tentando corrigir. Vamos então ao nosso próximo fundo imobiliário. Esse aqui também eu sei que algumas pessoas não vão gostar, mas daqui a pouco eu vou te explicar o porquê. É o RECR11. Atualmente também com um bom dividend yield, 12,43%, e está sendo negociado nesse momento a R$ 85,84. Olhando então algumas características na carteira do fundo, temos aqui 88% em CRIs, até porque isso aqui é um fundo de papel. Temos aqui 4% em liquidez diária, 3% em um imóvel e 5% em cotas de outros fundos imobiliários. E antes de te mostrar os indexadores aqui desse fundo, quero fazer algumas críticas. Primeiro, esse imóvel aqui que o fundo imobiliário pegou executando uma garantia de um CRI. Cara, a gestão já vem há bastante tempo carregando esse imóvel. Seria bem legal se eles vendessem esse imóvel aí para a gente diminuir algumas despesas, né? Justamente com esse ativo. Temos também, quando a gente rola a tela um pouco aqui para baixo, olha só, ele possui participação em vários CRIs, ó, vários ativos, muito mais do que 40. Contudo, recentemente, ele participou da primeira emissão de cotas desse fundo aqui, ó, VRTM11. Ele gastou mais de 40 milhões de reais apenas com esse fundo imobiliário. E a gente nem sabe como esse fundo imobiliário aqui vai performar, porque afinal, eles começaram agora a ser negociados na Bolsa de Valores. Então isso aqui, na minha opinião, eu achei bem errado. Fiquem então essas duas críticas para a gestão, mas mesmo assim, ao todo, assim, né, no geral, eles vêm fazendo um bom trabalho. Quanto aos seus indexadores, o principal é o IPCA, ó, 53% aqui, mais 27% aqui. Somente esses 27% estão protegidos da deflação, ou seja, uma inflação negativa. Temos aqui 15% em CDI e o restante em outros indexadores. Vamos ver aqui então a taxa média de aquisição dos principais indexadores. Temos aqui IPCA, que o fundo pegou IPCA a 8,17%, né? IPCA mais, na verdade, mais 8,17%. Temos aqui o CDI mais 3,47%. E na minha opinião, essa taxa aqui é de média para alta. Mais para média do que para alta,
e você coloca uma pimentinha aí na sua carteira porque ele vai pagar um pouco mais. Beleza, vamos ao nosso próximo fundo imobiliário. Já falei bastante disso aqui no canal, recentemente não tenho falado tanto assim, mas esse aqui, ó, BCRI11, atualmente com dividend yield de 12,42% e está sendo negociado a R$ 75,35. E muita gente também vem reclamando aqui desse fundo, só que nesse preço, na minha opinião, é uma excelente oportunidade. Já já vou te explicar o porquê, mas primeiro vamos ver a carteira do fundo. Quase 88% em CRIs, temos aqui cotas de alguns fundos imobiliários e um percentual alocado em fundos de investimento. E bem, recentemente a gestora fez uma live e eles não estão querendo mais comprar fundos imobiliários, pelo menos é o que foi sinalizado. Então, assim que o cenário melhorar dos fundos imobiliários, o BCRI11 pretende vender as cotas dos fundos imobiliários que ele possui e ele vai focar mais em CRIs high grade. Isso, logicamente, vai aumentar a segurança do BCRI11 e realmente, cara, se o fundo imobiliário é de papel, ao menos eu penso assim, se o fundo é de papel, ele tem que comprar CRI. Se é um fundo de fundo, beleza, compra cotas de outros fundos imobiliários. Se é fundo de tijolo, ele tem que comprar imóvel. É assim que devia ser, e não ficar misturando tudo em um portfólio só. Mas enfim, acredito eu que a gestora viu a cagada que fez e está tentando aí pegar novos rumos para o fundo imobiliário. E aqui, quanto aos indexadores, temos aí 80% rendendo IPCA, mais 7,55%, e o restante, vários indexadores. Então, esse fundo aqui, o principal indexador é o IPCA. Quando a gente olha a carteira do fundo, ele possui mais de 40 ativos, ó, todos esses ativos que eu estou passando aí na tela para você. Então, ele é bem diversificado e as cotas aí dos fundos imobiliários que ele possui são desses problemáticos aqui, ó. DEVA11, VSLH11 e HCTR11. E olha só o preço médio aí de aquisição deles. DEVA11, R$ 101,00, VSLH11, R$ 10,00, HCTR11, quase R$ 120,00. Então não tem muito sentido a gestora nesse momento se livrar das cotas desses fundos imobiliários. É melhor ela deixar ele na carteira, ir pegando um rendimento ou outro e esperar um milagre para ver se o fundo imobiliário, né, se esses fundos imobiliários eles retornam aí a subir mais um pouco, para o fundo imobiliário diminuir o seu prejuízo caso ele queira vender. Mas acredito eu que a gestora aprendeu aí a lição e vai focar agora em CRIs high grade, né, mais seguros. Bem, ele também possui algumas inadimplências em alguns CRIs. Temos esse CRI aqui, circuito de compras, que já deu problema em outros fundos imobiliários. Temos também esses outros CRIs. E aqui eu quero te mostrar uma coisa, olha só. Esses CRIs, eles são responsáveis por 12,45% do patrimônio do fundo, né, da carteira do fundo imobiliário. E quando a gente olha esses fundos imobiliários, olha só, 1,80, 1,22, 1,18, somando tudo, dá aproximadamente aqui 16, alguma coisa por cento, quase 17%. Se a gente faz uma conta de padeiro, temos aqui então um patrimônio, se a gente colocar aquilo zerado, temos aqui um patrimônio na casa dos 79 para 80 reais. Como o fundo imobiliário atualmente está sendo negociado a R$ 75,00, ele ainda está com desconto frente ao seu valor patrimonial e está com bom dividend yield. A gestora aprendeu a lição e está buscando aí novos rumos para o fundo imobiliário. Eu acredito muito nele para o longo prazo. Mas e aí, o que você achou desses 5 fundos imobiliários? Você gostou? Tem alguma crítica em algum? Tem uma sugestão de algum? Comenta aí, eu gosto bastante da sua participação. E se você quer aprender a ganhar dividendos e rendimentos todo mês, o convido a conhecer o meu curso de investimento. Aqui tem tudo o que você precisa saber. A base dos investimentos, tesouro direto, renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, né, ações. Tudo que você precisa para montar uma carteira de investimento de sucesso, tudo que você precisa para declarar seus investimentos, além de módulo extra e, logicamente, de vários bônus. Tudo isso por apenas R$ 497,00 ou 12 vezes de R$ 49,60. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link do curso aqui no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.